dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao canal. Roda a vinheta. Bom, minha gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês, certo? Algumas dicas para vocês aí que é iniciante, para você que está começando na área da estética, de sobrancelha, de depilação, certo? Então, vamos ao vídeo. Bom, minha gente, a primeira dica que eu tenho para vocês é o quê? Vá com medo mesmo. Como assim, Débora? Vá com medo mesmo. Você que é iniciante, eu tenho certeza que você vai ter medo de pegar aquela sobrancelha para fazer, vai ter medo de pegar aquela virilha, vai ter medo de enganchar lá no clítoris, enganchar nos grandes lábios. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir com medo mesmo, minha gente. Não tem outra saída. Você tem que ir com medo mesmo. Por quê? Porque se você não enfrentar o seu medo, você vai estacionar e não vai chegar o que você almeja, o que você quer. Você tem que enfrentar o seu medo, você tem que fazer, não, eu vou, vai dar certo, eu vou com medo mesmo, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu me lembro muito de mim. Quando eu comecei a fazer sobrancelha, depilação, quando teve a minha primeira cliente, ai, eu tenho até vergonha de contar. Vergonha não, né? Porque lembranças, né? Lembranças. Quando eu tive a minha primeira cliente, ela foi minha tia, foi minha primeira cliente. Aí eu postei a foto, aí a tia do meu primo se interessou. Aí ela veio, tranã. Só que aí, quando você é iniciante, minha gente, você não consegue fazer um trabalho rápido ainda. Coloque isso na sua cabeça. Você não consegue fazer um trabalho rápido ainda, certo? Então, ela veio para fazer no horário. Ela tava quase perto de ir pro trabalho, uma coisa assim. E simplesmente eu só consegui fazer uma sobrancelha, um lado, porque a outra eu não consegui fazer, não deu tempo, eu tava com medo, muito medo, medo de errar, medo, enfim, medo da cliente não gostar, mas enfim. E isso que você pode passar também, certo? Não acontece só comigo, certo? E nem por isso eu desisti, certo? Foi algo que no tempo me frustrou bastante, né? Eu fiquei muito triste. Porém, eu não me frustrei, né? Entre aspas, assim, me frustrei, mas não deixei aquilo me derrubar. Também fiquei triste no tempo, mas também não deixei isso me abalar. Por quê? Porque é normal você estar iniciando a sua profissão, certo? Você vai ter insegurança, sim. A sua profissão, e essa profissão, né, design de sobrancelha e depilação, é uma profissão que tem muita concorrência, certo? Então, quando você começa, você vai passar por isso, certo? Você não vai já chegar uma cliente e simplesmente você deixar aquela sobrancelha perfeita. Você você pode até conseguir deixar um trabalho razoável, mas eu tenho certeza que na sua primeira sobrancelha, que quando você termina o seu curso, ela não vai ficar aquela sobrancelha linda, certo? Por quê? Porque você também não tem tanta noção de foto, de ângulo, para você tirar a foto daquela sobrancelha. Ou seja, é algo que lhe frustra. Todo começo é desafiador e todo começo é frustrante, certo? Porque quando eu comecei também na depilação, eu não fazia depilação íntima, não fazia. Por quê? Porque eu não me sentia segura, eu não conseguia fazer, eu tinha muito medo da cera emboloar lá no clítoris da cliente, emboloar lá nos lábios da cliente, eu não conseguia tirar. As pessoas procuravam, Débora, você faz axila. Isso já há um tempo que eu comecei a fazer sobrancelha, já comecei a ter uma clientela e tal. E mesmo assim eu não fazia cantinho. Eu tinha muito medo, eu dizia que não ia fazer. As pessoas me perguntavam, Débora, você tem que fazer o cantinho, você tem que fazer meu cantinho, bebê. E eu não faço cantinho. Porque eu deixei esse medo me aprisionar, certo? Eu deixei isso na minha cabeça de dizer que eu não conseguia fazer e eu não ia fazer nunca, porque eu não sabia fazer. Então, você não pode deixar isso na sua cabeça, não, eu não consigo fazer, eu tenho medo, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo. Você não pode deixar isso martelando na sua cabeça. Tipo, chega uma cliente pra você, não vou fazer, eu tenho medo, vou dispensar. Você não pode dispensar a cliente porque você tem medo, certo? Porque o medo, ele lhe aprisiona, ele lhe impede de viver algo que você vai viver na frente. Como assim? Se você desiste de fazer algo, por exemplo, você faz depilação, já tem uma clientela legal, aí se você simplesmente desiste de fazer por medo de fazer a depilação íntima ou por medo de alguma coisa, você não sabe o que você vai perder na frente, você não sabe se você ia ter sucesso, você não sabe se você ia ser uma boa profissional como enfim, depiladora, você não sabe se você ia ter clientes
como depilação. Por quê? Porque você foi impedida por aquele medo. Como eu estava dizendo, você nunca se permitiu deixar viver isso, certo? Você simplesmente recuou, se prendeu a um medo que só te fez desistir, certo? Ou tá te fazendo desistir por algo que é simples. O que é por quê? Porque o que você tem que fazer é enfrentar. Você vem a cliente, chega e você faz, não, vamos fazer, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Você tem que colocar na sua cabeça, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu vou conseguir, pronto. Você pode ir com medo, certo? Vai com medo, filho, vai com medo que é sucesso. Eu lembro que pra minha depilação íntima, que eu fiz assim, foi da minha prima. Então eu fiquei muito traumatizada também, porque quando foi a primeira vez eu não consegui fazer a depilação dela, não aguentou fazer toda também. E pra mim foi muito frustrante também isso, certo? Eu fiquei muito mal. Até, mas só que nesse dia eu simplesmente decidi que não ia fazer mais isso, não ia mais ser depiladora, ia desistir de depilação, não ia investir em outros cursos, não ia conseguir fazer depilação. Aí quando foi, acho que foi no domingo, uma amiga minha pegou e falou, Débora, você pode fazer minha depilação, isso e aquilo, sendo que eu já tinha me traumatizado com isso, né? Dessa depilação da minha prima. Então minha mãe pegou e falou pra mim, se você não fazer, eu vou fazer. Aí eu, não, então eu vou mandar ela vir. E fui, minha gente, muito nervosa, muito nervosa. Eu tinha até trocado também de cera, porque a cera que eu tava usando eu não consegui me adaptar, a cera era terrível, eu quebrava demais. Aí eu comprei também outra cera pra poder fazer essa depilação. E foi a primeira depilação assim que eu fiquei muito feliz, porque a cliente gostou, voltou. Enfim, é uma cliente minha até hoje. A cera quebrou, mas também não foi tanto, certo? Foi uma depilação assim que eu gostei. Porque assim, a cliente não reclamou muito assim de dor, claro que dói, mas também não foi aquela cliente que fica. Ai. Foi uma cliente assim que voltou, certo? Tá comigo até hoje. Então, assim, eu fiquei muito feliz também por ela ter essa coragem de ter confiado, mesmo eu falando pra ela que ainda não me sentia preparada, ela veio. Então, eu sou muito grata a ela também, né? Porque através da minha prima e dela, né, também, foi onde eu perdi, assim, esse medo de fazer depilação íntima. Claro, confiando primeiramente em Cristo, né, porque eu dizia, Jesus, me ajuda, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, você não pode deixar o medo lhe aprisionar. Rompa a barreira do medo, vá com medo mesmo. Vai acontecer, talvez, alguma coisa, às vezes pode acontecer algo que você não espera, que você, às vezes, se frustre no começo, porque é normal. Mas nem por isso desiste, porque se você desistir, você não vai saber o que você vai viver na frente. Então, eu digo para vocês, não desista. O meu começo foi muito difícil, muito desafiador. E mesmo assim eu não desisti. Decidi continuar, mesmo com todos os medos, às vezes com aquela foto daquela sobrancelha que eu vi, assim, que eu não gostava muito, mesmo assim. Eu não desisti, certo? Continuei, estudei muito, certo? Então, vamos lá. Outra dica, né? Que essa dica já tá grande demais. Então, essa aqui mesmo. Estude. Estude muito, minha gente. Você tem que se dedicar muito para você fazer algo assim para a tua cliente, algo bom. Porque quando eu comecei, eu treinava muito marcação de linha, certo? Porque eu não queria fazer uma sobrancelha sem marcar nem nada. E tanto que isso aqui, eu nunca deixei de fazer isso. Eu sempre, quando vem uma cliente, eu sempre faço a marcação porque já é algo de mim. Eu gosto de fazer a marcação das clientes, gosto de fazer marcação para design simples, gosto de fazer marcação para design com rena, certo? Eu gosto de trabalhar assim, certo? É o meu jeito. E graças a Deus eu conquistei muitas clientes dessa forma. E também estudar, né, gente? Vocês têm que estudar muito. Eu treinava muito. Eu lembro que eu pegava um caderno, aí pegava a régua e ficava fazendo o desenho da sobrancelha com a régua. Enfim, eu desenhava muito, comprava aqueles papel EVA mesmo, desenhava a sobrancelha, fazia rena mesmo, gastava da minha rena. E fazia na sobrancelha para poder ir com um palitinho de laranjeira, ia limpando, certo? Para me treinar muito o alinhamento da rena. Eu treinava muito isso porque é algo que você tem que treinar muito, né? Estudar muito, principalmente alinhamento, principalmente marcação. Marcação é algo que é um negócio de sete cabeças. Quando você vai fazer a primeira vez, você fica muito doida. Só que depois, com o tempo, você aprende a abreviar essa marcação, certo? Você aprende a simplificar essa marcação para você. O começo é muito difícil, porque é algo novo que você vai aprender, né? É algo novo você fazer toda aquela marcação da sobrancelha, altura, né?
começo, inicial, ponto alto, você fica doidinha, minha gente, do juízo. Mas depois que você começa a treinar em você, a treinar na sua mãe, a treinar na sua irmã, você vai começando a pegar o gosto, você vai começando a fazer aquele desenho bonito, aquele design bonito. Então, eu também desenhava muito na minha irmã. Eu treinava muito na minha mãe, na minha irmã, na minha tia. Eu sempre treinava muito o design com rena, porque a rena é o cargo-chefe, né, minha gente, de quem trabalha com sobrancelhas, porque a rena é algo que as clientes procuram muito, certo? E você tem que treinar muito para, enfim, saber das técnicas, né, técnica ombre, né, que é muito pedido por muitos clientes, que é aquele início mais clarinho aqui, mais escuro, às vezes uma rena mais esfumada, por exemplo, às vezes toda a rena esfumada aqui na ponta. Então você tem que saber todas essas técnicas, certo? Você tem que estudar sobre isso, você tem que estudar sobre as sobrancelhas, tem que estudar os tipos de ceras que é melhor para clientes, ceras que retiram melhor o pelo. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, estudem muito, certo? Que tudo vai dar certo. E a terceira dica que eu digo para vocês também é: trabalhem com produtos de qualidade. Minha gente, se você não trabalha com um produto de qualidade, olha, você vai passar um perrengue grande, viu? Muito, muito grande. Por quê? Porque quando você não trabalha com a cera de qualidade, ela vai quebrar, ela vai ser aquela cera que é muito quente na pele da sua cliente, a cliente vai reclamar da temperatura, certo? Então, e quando você trabalha com a cera muito quente, a cliente reclama muito da temperatura. Quando eu comecei, nessa minha prima que eu falei, eu não trabalhava com a cera boa. Essa cera quebrava muito. Assim, é uma cera que é muito falada, mas eu não me adaptei, que foi a lama negra da Lip Miel. Eu não me adaptei a essa cera. Já tentei usar ela várias vezes e nunca consegui. Tentei usar ela de pó, tentei usar ela perolada, mas não consegui. Eu deixava um ponto assim, um ponto bom, certo? Eu testava em mim, testava. E sempre quando eu ia passar para a cliente dizia que estava muito quente, bebê. Sendo que quando eu esperava ela esfriar mais um pouco, ela simplesmente secava. Então, o ponto dela não é por quê? Porque ela não é uma cera assim de baixa fusão. Ela é uma cera quente normal. Então, quando você já acostuma sua cliente com a cera de baixa fusão, ela não vai querer outra cera, minha gente, pode ter certeza. Então, quando eu comecei a trabalhar com ceras elásticas, eu notei muita diferença para aquela cera da Deep Miel, certo? Eu sei que é uma cera muito falada, mas eu não me adaptei com ela. Para mim, ela é uma cera que quebra muito. Eu tentei trabalhar com ela de todas as formas, não consegui. É tanto que eu tentei em vários axilas fazer, só que para mim ela não retira o pelo bem, aquela cera. Para mim ela não retira o pelo bem, tem uma temperatura alta. E é isso, minhas clientes também reclamavam da temperatura. E eu precisava passar muitas vezes para poder retirar o pelo, então não me adaptei a essa cera, certo? As ceras que eu uso e que eu recomendo para vocês, eu já tem vídeo aqui gravado, que é Depilflax rosa, cor, hortelã, dark. A dark da Depil Bella é perfeita, perfeita, perfeita. Para você que quer fazer uma virilha e quer um resultado bom, a dark é perfeita. Essa cera é meu xodó, a dark. Certo? A chocolate branco também era muito meu xodó, a fórmula antiga. Depois que mudou para essa fórmula, eu achei ela um pouco mais difícil de trabalhar. Então, eu não sei se eu vou comprar também ainda mais. Eu ainda tenho alguns pedacinhos dela, mas não gostei tanto dessa nova fórmula. Mas a Dark é perfeita. Então, depois que eu comecei a comprar Depil Bella chocolate branco, a antiga fórmula, sem ser essa, eu notei uma diferença muito grande, muito grande. Porque ela é uma cera elástica, certo? Não era quente na pele da cliente, a cera não quebrava, certo? Então, assim, me ajudou, me facilitou demais quando eu comecei a usar Depilflax rosa, Depilflax coco, certo? Foi, assim, uma coisa que eu fiquei passada. Eu nunca imaginei que existia, assim, cera no tempo, quando eu comecei, que lhe ajudava, né? Assim, no seu trabalho, que seja mais fácil de você remover, que fosse uma cera, assim, que lhe ajudasse no teu trabalho, porque quando você tem uma cera de qualidade, uma cera boa, ela não vai quebrar, vai lhe facilitar, porque se a cera quebra, você fica lá, quando você é iniciante, você fica lá tentando puxar, certo? Você não sabe que você, quando pega um pouquinho mais de outra cera e junta com aquela borda, espera essa que ela vai arrancar. Você não tem essa noção, você vai ficar lá tentando no pelo da tua cliente e vai machucar demais a pele da tua cliente.
Então, depois que você começa a se especializar, né, conhecer outras coisas, você simplesmente só quer trabalhar com aquela marca que você está acostumado, né, aquela marca que você gostou. Então, eu não troco Depil Flax, não troco Depil Bella Dark, Depil Bella Chocolate Branco também, assim, às vezes ainda eu uso, também é boa. Então, eu não troco essas ceras elásticas da Depil Flax, Starpil, por nenhuma Depil Miel, certo? Não troco. Não troco por ceras assim, quebradiças, certo? Porque a gente tem que usar ceras de qualidade para o seu cliente, porque se você não traz uma cera de qualidade, vai também lhe ajudar no trabalho, você vai se atrasar, certo? Porque cera quebrando a todo momento é a coisa mais triste na tua profissão. Por quê? Porque além de ser mais difícil para você terminar, porque você tem que estar sempre pegando outro pouquinho de cera, passando para poder secar e poder arrancar aquela cera. Vai ser doloroso para a tua cliente e com certeza ela não vai voltar. Se você tá com uma cera que quebra direto, ela não vai voltar para você. Por quê? Porque a cliente gosta de uma depilação que seja rápida, né, minha gente? Não assim rápida, express. Uma depilação assim que você não ocorra tantas, não tem assim tantas, não sei a palavra, minha gente, enfim. Não aconteça assim coisas como assim, quebrar a cera demais, certo? A cliente que quer depilar com você, ela quer que você passe a cera, que você puxe logo de uma vez. Não quer que você, ou seja, que você fique fazendo ela sofrer, né? Porque ela já tá ali sabendo que vai sofrer, né? Para aquela depilação. Então, quanto mais você trabalha com uma cera que lhe ajuda, que não gruda tanto na pele, certo? Gruda mais no pelo, ela vai voltar para você com certeza. Depois eu comecei a trabalhar com essas ceras elásticas, certo? Eu tive um retorno muito bom de cliente, certo? Quando eu trabalhava com Depimiel, eu não tinha esse retorno, certo? Não sei também se é porque eu nunca me adaptei a ela, certo? Mas eu testei muitas vezes, tentei muitas vezes, mas não consegui. Se você conseguiu, né? Parabéns, porque eu achei ela uma cera muito difícil. Então, é isso, minha gente. Estude, certo? Compre materiais de qualidade, compre ceras que não vai quebrar da depilação, porque você quebrar aqui é normal, mas você sempre que fazer uma bola, fazer uma coisa, essa cera quebrar, não é normal. A tua cliente não vai voltar de jeito nenhum. Se ela for para fazer a depilação e você estiver sempre quebrando aquela cera, ela não vai voltar para você. E outra dica, não sei se eu tô na terceira ou na quarta dica, enfim, é você se especializar na técnica que você quer aplicar na tua cliente, porque tem método hidrossolúvel, tem o método espanhol, certo? Tem a linha. Assim, todas essas técnicas são técnicas que você também, entre aspas, tem que saber ao menos por cima, né? Ou então saber de verdade, mas você tem que se especializar numa técnica que você realmente gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar com o método espanhol, certo? Não gosto de trabalhar com o método hidrossolúvel. Já trabalhei até, mas minhas clientes não gostam, certo? Então, assim, depois que você se qualifica em uma técnica, quando você pega a cliente, as clientes não vai querer outra técnica. Quando eu tentei fazer o método hidrossolúvel, eu fiz axila, comecei a fazer, só que minhas clientes diziam que achavam muito mais dolorida a depilação com hidrossolúvel. Então, foi essa técnica eu acabei deixando de lado, certo? Então, eu trabalho apenas com o método espanhol e na sobrancelha eu trabalho com a cera. Uma cera que eu gosto da Depimiel, perolada, para sobrancelha perfeita. Ela é maravilhosa. Então, eu só retiro com papel aqui na sobrancelha mesmo. Todas as outras partes eu trabalho com o método espanhol, tirando a perna também, porque eu trabalho com o método Rolon. Então, eu trabalho com o método espanhol, treinei muito para conseguir fazer um cantinho assim com cera que, enfim, que venha a ser uma depilação boa, né, para cada cliente minha. Treinei muito para não deixar aquela cera sempre quebrar, treinei muito para aquela cera arrancar assim de uma vez a cera, porque quando eu trabalhava com cera ruim, a cera quebrava demais, certo? Então, depois que eu investi em produtos bons, né, eu não tive mais esse problema, muito difícil, certo? Eu sempre faço uma virilha assim, normal, digamos que em 20 minutos por aí. Agora depende de você, certo? Porque assim, eu não faço nada com pressa, eu faço dentro do meu tempo, certo? Por exemplo, tem pessoas que dizem que fazem uma virilha 10, 20 minutos, eu falei 20, não foi agora? 10, 20 minutos assim. Eu não faço nesse tempo, certo? Eu faço no meu tempo.
Eu faço a virilha íntima, acho que com uns 30 minutos por aí, 35, porque eu não faço nada correndo, eu faço no meu tempo, certo? Então é isso, o que você tem que trabalhar com cera boa. E se você tem uma técnica que as clientes gostem e aprovam, ela vai voltar para você, porque quando eu comecei realmente a fazer a depilação com o método espanhol, onde a cera não quebrava na depilação, onde a cera saía de uma vez em toda a depilação íntima, certo? Minhas clientes sempre voltaram, me indicaram para outras pessoas, por quê? Porque o boca a boca, né, também ele ajuda muito a ter cliente, né? Porque se imagina, você trabalha com a cera que quebra e uma pessoa vem para você e diz para outra pessoa: ah, não, eu não vou lá. Por exemplo, eu sou Débora, né? Meu nome é Débora. Aí a pessoa pega e diz pra outra pessoa: ah, não vou lá em Débora porque eu fui lá, a cera dela é ruim, quebra demais, doeu demais. Ou seja, ela vai dizer isso pra outra pessoa e essa outra pessoa também não vai vir. E quando você se aperfeiçoa na técnica que você trabalha, as pessoas vai fazer o boca a boca o quê? Boca a boca bom, né? O boca a boca bom que vai voltar a cliente para você. Então, hoje em dia eu tenho um boca a boca bom, né? Questão de clientes de depilação também. Sempre aparece clientes novos, tem vezes que eu nem sei de onde é e brota. Então, é importante você trabalhar com essa cera boa, que lhe ajude a puxar e não quebrar a cera, não quebrar pelo. E também o importante é você saber a noção, né? Também ter a noção da depilação, né? Que você tem que fazer. Se o pelo tá pra cá, você tem que passar aqui e puxar contra, né? Isso é a noção da depilação. Se você passa uma cera e não retira contra, aquele pelo não vai sair de jeito nenhum, certo? Então você tem que saber ao menos isso, o básico da depilação para você iniciar. Você tem que saber que você tem que retirar a cera contra aquele pelo, certo? Porque se você não retirar contra aquele pelo, aqueles pelos não vai sair. Você pode aplicar 1000 camadas de cera lá que não vai sair. Outra coisa também, não aplicar cera muito quente na tua cliente, porque com certeza ela não vai gostar, né? Porque você pode estar aí queimando a pele da tua cliente. E além disso, você também pode trazer mimos para a sua cliente, certo? Eu, por exemplo, eu tenho um potinho, vou aqui pegar. Voltei. Então, eu tenho aqui esse potinho, certo, que eu fiz. E o que é que eu coloco aqui? Eu coloco um pouquinho de hidratante, creme, certo? Para depilação, certo? Onde as clientes vão estar passando depois. E mesmo assim, aqui no meu pós-depilatório eu uso produtos da Depilbela, uso água de coco, uso aquele Afazulen. Enfim, uso beta-glucan, uso tudo, uso pomada, uso rolinho de gel gelado, porque um pós-depilatório é muito importante, né? Você fazer um pós-depilatório bom é maravilhoso e super importante para tua cliente. Então, ainda dou esse brilhozinho aqui, certo? Para ela estar passando no outro dia, para hidratar essa pele. E elas amam esses mimos, certo? Elas amam receber esses mimosinhos, sabe? Saber que a pessoa tem cuidado com ela. Então, você tem que ter o cuidado com a tua cliente, certo? Lembrando de esfoliar, lembrando de hidratar a pele. Quando você tem esse cuidado, as clientes amam, certo? Então, eu investi em fazer esses mimosinhos básicos mesmo, certo? Eu dou com um papelzinho, onde tem falando... Enfim, o que você não deve fazer quando depilar, né? Por exemplo, usar roupa apertada, usar Rexona, certo? Porque além disso, ainda ele evita de estar lhe perturbando, né? Ligando pra você, ai, deve depilar a axila, eu tenho que fazer o quê? Então, já faça esse papelzinho e já entrego pra não ter nenhuma dúvida, né? Então, entrego junto com esse hidratantezinho. E é isso, minha gente. Essas são as dicas que eu tenho pra vocês. Então, peguem essas dicas e arrasem. Beijo, lindonas. E não deixem o medo vencer vocês. Vocês vão chegar a lugares que você nunca imaginou chegar, porque eu tenho certeza que você é capaz e você é maravilhosa e você tem um Deus que lhe ajuda e lhe protege de tudo e que está em você em todos os momentos. E é isso, minhas lindonas. Beijo!